que a palavra de Deus fala, né, que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, no meio delas eu estou. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus, né? De alguma forma, Jesus fala, ele fala comigo, ele fala com você, né? A gente tem que estar atento e prestar atenção. Põe a mão no seu coração. Vou fazer uma oração. Pai, estamos aqui reunidos na tua santa e gloriosa presença para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Então, Senhor, vem nos revelar a verdade da tua palavra, a qual só escondeste dos grandes e poderosos, mas revelaste dos pequeninos, Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, para buscar a tua presença, para ouvir a tua voz e para nos firmarmos na tua presença. E te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado, meu Pai. Amém e amém, irmãos. Amém? Bom, eu tenho meditado na palavra esses dias. Nós estamos na campanha da libertação, né? Jesus deu o livramento e deu a libertação para o povo egípcio. E Ele nos dá hoje, Ele nos dá a libertação também. Mas eu tenho uma pergunta, a palavra está martelando na minha cabeça todo dia. Né? Eu quero ler com vocês essa passagem aqui, e eu quero assim esmiuçar essa passagem com vocês aqui, uma coisa que tenha aberto o entendimento, né? As pessoas tenham aberto o entendimento. No livro de João 8, começar no 31. Evangelho de São João. Deus seja rápido, eu juro que eu parei pela minha mãe. O sangue de minha mãe, eu estou morrendo de juro pela sua mãe. Acharam? Vamos lá. 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O mesmo ele diz para nós hoje que cremos nele, né? Nós estamos aqui, nós professamos uma fé nele, no Filho de Deus, né? Ele está dizendo para nós hoje: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer. Ele diz para mim e para você hoje, que nós somos discípulos dele aqui. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Mas essa palavra está martelando no meu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra tem meditado, e está no meu coração, e estou meditando nela, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu estava pensando, será que nós somos realmente livres? Será que nós temos permanecido na verdade? Mais para frente ele fala aqui no 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós viemos para o Evangelho, viemos do mundo, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, tem os seus motivos que levaram a buscar Deus e se firmar na presença dele. Geralmente foi com dor, foi com sofrimento, alguma coisa que despertou a gente para a verdade do Evangelho, para o nosso Criador, para o nosso Salvador. Cada um tem o seu motivo. Mas será que nós somos realmente livres? Vai falar assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Durante toda a nossa vida, nós vivemos de conhecimento, de doutrinas, né, de conceitos, né? Aí estava meditando essa palavra, estava vendo um pregador pregando. Na verdade, a gente veio para um meio eclesiástico, não aqui, porque aqui a palavra é pregada. Aqui nesse ministério, que a palavra realmente é pregada. Então, são conceitos religiosos. E nós temos um pouco de religiosidade. Nós temos um pouco de conceito de uma coisa que a gente aprendeu, que a gente faz, um sacrifício que a gente quer fazer. Depois, deixa eu pegar primeiro, tá bom? Senta aí e ouve que Deus quer falar com você, tá bom? Jesus te ama, tá bom? E a gente já tem um pouco de religiosidade, né? A gente quer fazer alguma coisa e fica naquela coisa, a gente não entendeu a profundidade dessa palavra. Em algum tempo da história, a verdade se perdeu. A verdade não é a palavra escrita, é a pessoa. Nós temos que entender que a verdade é uma pessoa. E eu quero uma passagem que Jesus se revela como a verdade, né? E quero ver essa passagem com vocês, no livro de João mesmo, que ele ora para os discípulos da época, para que o Pai viesse a proteger eles,
E nessa mesma oração ele inclui aqueles que haveriam de crer nele. Que sou eu e você que incluímos nessa promessa dele hoje. Estamos debaixo dessa proteção dele hoje. Eu quero ver essa passagem com você, para que a gente realmente possa ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que a gente possa permanecer nessa liberdade. Mas para que eu possa permanecer nessa liberdade que Cristo me libertou, eu tenho que permanecer nessa palavra aqui, ó, a palavra do Evangelho, a palavra revelada. Quero ver essa passagem com vocês aqui. Mas antes eu quero falar uma coisa: verdades que libertam. Que libertam a mim e libertam a você. Quando eu venho para o Evangelho, eu vejo assim, tem muitos pregadores, muitas pessoas que estão no Evangelho, que se acham a tal, né? Verdades que libertam. Quando eu entendo o plano da salvação, o que Jesus fez por mim, para me resgatar e para me conquistar para Ele, me chamar de volta para Ele, eu tenho que me sentir, porque todos pecaram de destruição da glória de Deus, segundo a palavra do Evangelho. Eu tenho que, diante dele, me sentir a pior das pecadoras. E não sentir que eu estou salva porque eu sou a bambambam. Não, eu tenho que sentir diante dele, diante da palavra, porque eu erro. Eu erro por pensamento, eu erro por intenção, eu erro por omissão, eu erro por ação, porque eu estou no mundo, e o mundo jaz no maligno, e a gente erra, a gente falha. Então, diante da palavra de Deus, eu tenho que me sentir a pior das pecadoras. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, ver o preço que foi pago por mim, e tenho que ver a verdade revelada do quanto eu sou amada, de quanto Deus me quer diante dele, perante ele. Tanto é que ele elaborou um plano de salvação para me resgatar, para me chamar de volta, né? Outra verdade que liberta: primeiro, eu sou pior do que eu pensava, eu sou pior das pecadoras. Segunda, eu sou mais amada do que eu imaginava, mais amada do que eu mereço também. E eu fui adotada como filha. Jesus era filho, eu não era filho, eu era criatura. Mas a partir do momento que eu ouvi a verdade do Evangelho, eu vim para o Evangelho, eu aceitei o plano da salvação, eu reconheço que em Jesus eu tenho essa salvação. Nesse momento, Deus me adotou como filho. Eu vi um pregador falando, e eu concordo com isso daí. Jesus, todas as passagens aqui na Bíblia toda, ele sempre se referia a Deus como Pai. Pai, ele sempre chamava Deus de Pai. Mas no momento que ele estava se entregando por mim e por você, ele falou Deus. Ele não falou Pai, ele falou Deus. E esse pregador falou, e eu concordo com ele. Ele falou assim, que neste momento ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento ele se sentiu abandonado, que ele não sentiu, que ele se sentiu assim, abandonado pelo Pai. Nesse momento, ele estava tomando os nossos pecados, nossas comunidades, nossas dores, ele estava tomando o nosso lugar. E nesse momento, Deus estava nos adotando como filhos, aqueles que haveriam de crer nele. Amém? Eu quero ver essa passagem aqui da oração de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a pessoa de Deus, que deu a sua vida por mim e por você também. E essas verdades têm que libertar a mim e têm que libertar você. No livro de oração de Jesus aqui, nós temos que entender a verdade que liberta, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Que eu não posso seguir outro caminho, eu tenho que seguir o caminho do Evangelho. Está revelado aqui o caminho do Evangelho. Eu tenho que viver a verdade do Evangelho, para que eu possa alcançar a vida, para que eu possa receber a vida. Vamos lá, no livro O que é a verdade? A oração que Jesus faz pelos seus discípulos. João 17. Livro de João 17. Essa passagem aqui é muito linda. Antes de entregar a sua vida, ele orou pelos discípulos, né? Essa parte aqui que fala assim, que ele se revela como a verdade, né? Vou começar 17:13. Mas agora, orou ao Pai, agora dou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. 14. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. No 15. Não peço, ó Pai, que os tire do mundo, mas que os livres do mal. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Essa aqui é a passagem de 17. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração que ele está fazendo por mim, está fazendo por você. Pai, eu estou indo para ti. Eu não sou do mundo, como eles também do mundo não são. Mas agora eu estou indo para ti.
Mas uma coisa eu te peço, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando eu chego diante dessa palavra, eu entendo essa palavra, ela é no meu entendimento, está aqui no meu coração, eu me torno, como ele fala mais pra frente aqui, uma só com ele. Como você seria, né? Que ele, o Pai, eu creio nessa palavra, reconheço que Jesus Cristo é a pessoa, né? Que me libertou e que me liberta. Eu entendo que ele é uma pessoa, ele não é um conceito, ele não é um conceito e não é uma ideia, ele é a verdade. Quando eu entendo isso, essa verdade, ela liberta. Então, para que eu possa viver essa vida plenamente, eu tenho que viver essa verdade na minha vida. Assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, tudo que Jesus veio e fez, porque o Pai o enviou, hoje eu e você somos enviados de Jesus. Assim como o Senhor me enviou, eu também estou enviando a eles. Nós somos representantes de Deus aqui. Nós somos um com Ele. Mas bastante nós vamos entender essa passagem aqui. E essas verdades você tem que ouvir, você tem que atentar, ouvir, verbo, é ação. E você tem que receber essas verdades, libertam você, libertam sua alma, libertam tudo. No 19, e por eles me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha quantas vezes Jesus falou assim, santifica-os na verdade, eu me santifico a mim mesmo, para que eu e você hoje sejamos santificados na verdade. Então vamos atentar para a palavra de Deus não é uma ideia, não é um conceito, não é uma letra, ela é uma pessoa, ela é a pessoa do nosso Salvador, a pessoa do nosso Libertador. Aqui no 21, no 20, e não rogo somente por estes, os discípulos da época, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Palavras do nosso Mestre, do nosso Salvador. Eu não oro somente por esses aqui que estão me acompanhando agora, por meus discípulos de agora, mas também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então o centro, o pastor tem pregado sobre isso, o centro de tudo é Jesus, é a pessoa de Jesus. O centro de tudo é isso daí, não é religiosidade, não é caminhos que falam que vão chegar ao Pai, que não vão chegar, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é isso que eu tenho que viver na minha vida, é isso que eu tenho que ter em mim, é isso que eu tenho que passar para as pessoas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe mais separação. Por quê? Porque Ele já pagou o preço. O véu que separava já não separa mais, foi rasgado. Hoje não existe distância, não existe mais empecilho para chegar diante do Pai. Eu apenas tenho que me reconhecer, verdade que liberta. Eu sou pecador e que eu não mereço, mas porque Ele me amou e Ele providenciou o caminho para mim, eu posso chegar diante dEle e orar, e vai ouvir a minha oração, Ele vai atender o meu clamor, Ele vai ouvir aquilo que eu tenho para falar com Ele. E Ele vai honrar, porque eu honro aqueles que me honram. E quando eu estou chegando diante dEle, honrando a Ele vai me honrar também. Amém? 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já que coisa poderosa essa palavra aqui. Jesus sempre falava assim, eu e o Pai somos um. Ele está delegando essa autoridade para mim e para você hoje. Por que ele estava orando ao Pai? Eu não rogo por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que poderosa essa palavra que Jesus falou. Nós estamos debaixo dessa oração, nós estamos debaixo dessa unção. Eu creio, eu tenho que crer, e você também tem que crer, tem que acreditar que a palavra é verdade, porque Ele diz que a palavra é verdade, Ele está santificando a nós com a verdade da palavra dEle. Aí no 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um. Mais uma vez Jesus está falando, eu e o Pai somos um, e essa autoridade Ele delegou a nós, a mim e a você. Quando nós nos unimos a palavra, cremos na palavra, confessamos a palavra, nós nos estamos tornando um com o Pai e com o Filho, nós somos um só. Então toda a glória que Ele tinha, todo o poder, que Ele tinha autoridade, é o mandamento dele também, né? Ele fala que Ele nos deu poder sobre todo o poder do inimigo.
Então eu tenho que crer nessa palavra, tenho que acreditar nessa palavra, porque Jesus, Ele é a pessoa que nos libertou, Ele é a pessoa que nos amou, Ele é a pessoa que se entregou por mim e se entregou por você. Eu tenho que crer nessa verdade, eu tenho que crer no Evangelho. 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. A segunda verdade, Deus me ama. Deus me ama e ofereceu uma salvação para mim. Embora eu fosse uma pecadora, eu fosse pobre, nu e miserável, mas Ele me amou, Ele me quer diante dele, junto dele. Tanto é que Ele elaborou um plano de salvação para me ter como filha. Ele me trata como filho, como filha. Eu fui resgatada, eu fui salva, eu fui liberta. Aqui no 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecem que tu me enviaste a mim. Jesus era o representante de Deus aqui, a pessoa do próprio Deus. Hoje, se a gente parar para pensar nessa verdade aqui, tudo que Ele fez, toda a obra que Ele fez, Ele veio como nosso cordeiro, Ele pagou o preço. E Ele está falando essa oração aqui, incluindo a minha e você hoje que cremos nele, que buscamos a Ele, que cremos nele, que acreditamos nele. Que eu, quando creio nessa palavra, eu acredito nessa palavra, eu me torno uma com Ele e com o Pai, com a Trindade, com a nossa Trindade. Por quê? Porque eu creio, eu acredito, a palavra é verdade, eu oro, eu busco essa verdade, eu vivo essa verdade, e Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Essa palavra vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir em mim, e vai se cumprir no meu meio, porque Ele me deu todo o poder, toda a autoridade no nome dEle. Ele me deu essa procuração, Ele passou essa procuração. Eu posso todas as coisas porque Ele é que me fortalece, Ele que providenciou o caminho, porque Ele é a verdade, Ele é a vida que eu vou receber, que eu tenho que receber. Amém? Aqui, Pai justo, o mundo não te conheceu, não conheceu a Deus, mas conheceu Jesus Cristo, e vai conhecer Deus, Jesus, através de mim e através de você. Que hoje ousamos acreditar na palavra e professar a palavra. Nós sejamos ousados como Jesus era, como alguns apóstolos também foram, como Paulo foi, né? Para pregar e anunciar o Evangelho, anunciar a verdade que o mundo não conhece. Por quê? Porque as pessoas estão presas em conceitos religiosos, em dogmas religiosos. Muitas vezes nós mesmos, por causa de criação, por causa de coisas que nós vivemos, nós mesmos muitas vezes somos religiosos. E nós devemos nos libertar disso. É por isso que eu falei. Será que nós somos realmente livres? Será que nós olhamos para a palavra como uma pessoa de Jesus Cristo? Ou apenas como uma letra? Porque todo mundo está orando, o pastor está orando. Acho que Deus está tão distante. Gente, Deus não está distante. Ele está conosco e Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para que esteja sempre conosco. E Ele nos convence. Ele nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque eu creio na palavra dEle, eu dou essa abertura para Ele operar em mim, eu tenho recebido a palavra é verdade. Quando eu preciso dessa verdade, que a vida me confronta, vem o Espírito Santo e me... Às vezes me exorta, às vezes me corrige, às vezes, igual eu falo, muitas vezes eu senti como se fosse uma bofetada na cara. Por quê? Porque Ele está nos corrigindo. Qual o pai que não corrige o filho que ama? Hoje nós somos filhos. Por quê? Pela obra redentora de Jesus Cristo. E se eu creio nessa palavra, você crê nessa palavra, você tem que se colocar nessa posição, nessa situação, como filho, como eleito de Deus, como sacerdócio real, como nação santa. Aí nada poderá te resistir. Como Jesus, a obra que Jesus fez, nós também podemos fazer. Ele fala que outros maiores nós faremos. Por quê? Porque Ele está diante do Pai, Ele está intercedendo por nós, mas Ele nos deu essa autoridade no nome dEle. E tudo que nós fazemos no nome dEle, nós vamos conseguir, nós vamos ter. Por quê? Eu tenho que ser ousada, eu tenho que acreditar, porque a palavra é verdade. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, 26. E lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Por que Deus fez tudo isso? Por amor. Então o amor que o Senhor tem me amado esteja neles, assim como eu também esteja neles. Era um amor. Era um amor de Deus. A gente não merecia. A gente não merecia essa verdade. Tem uma passagem que eu queria ver com vocês também, no livro de Lucas. Lucas 10, 19. Essa passagem também me chamou a atenção. Estava editando a palavra, né? Editando
Será que nós realmente somos livres? Quando você é livre, você crê na verdade, a verdade te liberta? Será que a verdade tem te libertado? Ou muitas vezes nós temos agido como, feito uma coisa como assim, uma religiosidade, como se fosse uma coisa inatingível, inalcançável. Não é. Jesus está aqui. Ele está em nós, Ele está conosco, Ele habita em nós. Nós temos a presença dEle, nós buscamos a presença dEle, nós temos que acreditar que a presença dEle está conosco e está em nós. E essa verdade liberta. Quando eu reconheço que eu sou pobre, nu, miserável, quando eu sou a pior das pecadoras diante dEle, mas também que o amor dEle me alcançou, o amor dEle me regenerou, e também que hoje eu sou filha, eu me coloco nessa posição de filha, essas verdades libertam. Nós temos que saber e viver essa verdade na nossa vida. No livro de Lucas 10, vou começar aqui no 19. Jesus usa mandamentos, né? Ele fala que Ele e o Pai é um, e nós, quando cremos essa palavra vem nos santificar, porque essa palavra santifica essa verdade. Essa palavra, ele vem, nós nos unimos a Ele. Nós temos uma procuração dele, passada por ele, delegada a mim e delegada a você. Aqui os discípulos, 70, estavam chegando diante de Jesus e falaram assim: Senhor, o teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí ele pegou e deu uma lição para eles aqui, 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Palavra de Deus, a palavra é a verdade, essa palavra é a verdade. Quer dizer, eu tenho poder, me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo mal que possa me atingir, tudo que está me assolando, tudo que está me fazendo mal, a mim e aos meus também, porque Ele me deu autoridade, dentro do meu meio Ele me deu autoridade, me fez rei para reinar em vida. 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Quer dizer, eu não tenho que me alegrar porque às vezes as coisas estão dando certo, eu mando o mal embora, ele vai. Mas antes disso, eu tenho que me alegrar. Por quê? Por que acontece tudo isso? Porque o meu nome está escrito no livro dos céus, e o seu também. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem é muito bonita. Naquela mesma hora, 21, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, orando a Deus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E hoje o Filho está revelando a mim, está revelando a você, que Ele é a pessoa que liberta. Ele é a pessoa que liberta a minha vida, Ele é a pessoa que liberta a sua vida, que nele nós temos a salvação, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Hoje Ele está se revelando a mim, está se revelando a você. E voltando-se para os discípulos, 23, voltando-se para os discípulos, disse, em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois, 24, pois eu vos digo que muitos dos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Amém? Palavra forte, né? Oração bonita, né? Jesus, as duas orações de Jesus. E eu sempre trago a palavra de Deus para o meu pessoal. Primeiro, o meu pessoal. Depois eu passo aqui que eu estou entendendo. Essas orações de Jesus, essa passagem aqui, eu tenho que me incluir nela. Eu tenho que me colocar nela. E você também tem que se colocar na posição de filho, de eleito de Deus, de um com o Pai, quando você está usando a palavra. A palavra é verdade, santifica-nos na verdade, está sendo santificado na verdade. Eu chego diante dele, eu faço uma oração. Que o mal está me assolando, eu assim: Pai, a tua palavra diz que vou pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Essa palavra é verdade. Eu posso chegar com confiança e ousadia diante dele, orando, agradecendo a ele e expulsando o mal da minha vida. Por quê? Porque é ele, com o Filho, que vai confirmar a palavra que sai da boca dele. Amém? A palavra é verdade. E é isso que eu deixo para vocês hoje, essa palavra aqui. Será que nós realmente somos livres? Vamos ousar acreditar na palavra. A palavra é verdade. A palavra é a pessoa de Jesus Cristo, que salva, que cura, que liberta
que deu a sua vida por mim e deu a sua vida por você. Amém? Uma palavra assim que eu estou meditando, né? Está no meu coração. Porque eu acho que na vida a gente tem que se posicionar. E quando você ousa acreditar na palavra de Deus, e você ousa se firmar, se posicionar na palavra de Deus, gente, não existe nada impossível para nós. Ele fala que ele estaria com o Pai. E nós faremos coisas maiores do que ele fez, porque ele está à direita do Pai, está intercedendo por nós. E ele fala que tem preparado um lugar para mim, tem preparado um lugar para você. Porque onde quer que ele esteja, ele quer que nós estejamos também. Eu tenho que crer nessa verdade, eu tenho que crer nessa palavra. E essa verdade liberta. Essa verdade quando você entende que você é filho, que você é amado e que Deus honra aqueles que o honram, quando você está honrando a Ele, acreditando e confiando na palavra dEle, buscando libertação, sim, mas entendendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, nós acreditamos nisso, essa palavra vai se cumprir em mim, essa palavra vai se cumprir em você. Por quê? Porque nós com Ele somos um. Ele com o Pai era um. E quando Ele deu sua vida, todo o propósito já foi feito, tudo que devia ser feito, né, para nos resgatar, para nos trazer de volta, que o rebelde já foi rasgado, o que separava já não separa mais. Quando nós acreditamos nessa palavra, nos unimos a Ele, eu, você, Ele e o Pai somos um. Então vamos agora em unidade, quando falamos em unidade aqui, vamos orar, vamos determinar, vamos expulsar tudo que está nos atrapalhando, todas essas prisões que estão nos mantendo muitas vezes no cativeiro da ignorância, da religiosidade. É muito mais, porque, gente, a palavra de Deus é muito mais que religião. Ela é a verdade. Ela é a verdade que cura, ela é a verdade que salva, ela é a verdade que santifica. Amém? Vamos começar a oração agora, depois eu vou passar para o pastor, para Deus vir abrir os nossos olhos, que a gente possa viver essa verdade em nós. Porque essa verdade salva, essa verdade cura e essa verdade liberta. Amém? Se coloca de pé, vamos estar na presença de Deus, com honra, com temor e com tremor. Nós estamos diante do nosso Salvador, do nosso Libertador. E Ele está olhando para nós hoje, e Ele está confirmando a palavra que saiu da boca dEle. E a palavra é a verdade. Amém? Pai, amado, Pai eterno, Pai querido, entramos na Tua santa e gloriosa presença neste momento, nesta noite, para junto contigo, meu Pai, unido a Ti, expulsar todo o mal que se dissolve da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que nós pisaremos serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. E segundo a Tua palavra, meu Pai, tudo que temos afrontado nessa vida, todas as algemas que têm tentado nos aprisionar, que venham cair por terra, meu Pai, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que a Tua palavra é verdade, a Tua palavra liberta. Então, meu Pai, que essa liberdade venha se manifestar em mim e nos meus irmãos que aqui creem na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, Pai, te agradecendo que Tu és fiel, ainda que nós sejamos infiéis muitas vezes, mas o Senhor vela sobre a Tua palavra para cumprir. O céu vai passar, essa terra vai passar, mas a Tua palavra não haverá de passar, meu Pai. Ela é poderosa para fazer tudo muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera hoje. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, no nome de Jesus e sobre a Tua palavra, nós estamos crendo que o Senhor é o nosso libertador,